Meus queridos todos, vim aqui para falar um pouquinho para vocês desse momento agora que continuamos vivendo cada um nas suas casas, podendo ter várias descobertas sobre si mesmo, sobre as pessoas que vocês convivem. Então, olhar para esse movimento, que é um movimento novo para construir novas pontes, novos rumos. Teve algumas pessoas que me pediram para falar um pouquinho do que eu falei na live, porque eu não estava presente, não pude estar presente, e eu também não pude gravar. Mas de qualquer maneira vamos transcorrer algumas coisas que foram ditas naquele momento e colocar algumas coisas que a gente pode acrescentar hoje para vocês, né? Então que essa transformação seja de todos nós, né? Porque esse momento é nosso, não é só do outro, é nosso. E olhar para esse Covid como um acelerador do futuro, que está precipitando as mudanças. Não quero com isso dizer que não existe esse grande risco, essa grande dor, que são as mortes, e esses enlutados sem poder estar com os seus parentes, nem em momentos de proximidade. Então que a gente que está em casa, e que a gente que está nesse convívio mais próximo, falar um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre essa consciência de clã. Essa consciência de clã que não perdoa. A consciência pessoal, ela julga, ela separa do certo e do errado, ela também condena, né? Ela faz as exclusões. Mas a consciência de grupo, não. Ela quer que todos sejam inclusos e ela tem uma força tremenda. Porque quando a gente desconsidera um excluído da nossa família, essa consciência de clã, ela vai buscar alguém para substituir ou para incluir esse indivíduo, essa pessoa da nossa família que foi excluída. Ela tem um senso de justiça profundo. Então, assim como a natureza é a nossa consciência de clã. Então, que esse Covid, que é um precipitador do futuro, ele traz esse momento de mudança, porque esse momento, muitas vezes, é preciso que a gente silencie, para poder compreender mais um pouco do que está acontecendo. E claro, com isso, nós nos descobrimos um pouco mais, né? A nossa tolerância ou intolerância, a nossa amorosidade ou não, ou a nossa irritabilidade. Então vamos começar a perceber o que é que esse momento propicia para a nossa descoberta, né? Olhar para isso, olhar para todos que estão dentro das casas e os que estão fora das casas, ou que vivem das casas, mas são os desfavorecidos por esse sistema excludente. E a gente olhar também qual é a nossa participação para esse olhar excludente. Que a gente possa, rever os nossos valores, né? Rever a nossa solidariedade, a nossa empatia. Que a gente possa olhar para tudo isso que estamos vivendo hoje. Porque somos forçados a aprender de uma forma diferente. Eu acredito nisso. Então, olhar para essas angústias, e principalmente a angústia do existir, a angústia que nos bloqueia o pensamento, essa angústia que faz com que a gente tenha uma visão pequena, uma visão turva. Então, esse adoecimento que está aí, que a gente vivencia quando a gente está nos debatendo diante dessas questões todas da existência, e principalmente quando a gente está vivendo essas incertezas do cotidiano, né? Do hoje. Porque esse hoje, ele tem 3 tempos. Ele apresenta o passado, o presente e o futuro no mesmo tempo. Porque é assim que a gente precisa olhar para o tempo. O hoje, ele tem o passado, o presente e o futuro. Mas o que a gente vive hoje também, né, nesse isolamento social, é que ele nos coloca diante da nossa humanidade. Então, o humano é importante. Cada vez mais ele se torna mais importante. É por isso que a gente olha para esse humano,
que está dentro de nós, que está fora de nós, que principalmente o humano, a humanidade que permeia a nossa família, né? Porque a live foi feita olhando para a família, onde a gente diminui o nosso individualismo, diminui o consumo e olha para a vida como um bem precioso, né? Os pais olham para os filhos, mas são os filhos, de fato, que olham para os pais, nos seus exemplos, na forma como eles interagem, na forma como eles administram o estresse, como eles administram muitas vezes os conflitos, os desentendimentos dentro de casa. Gente, não existe no universo nada errado. Tá tudo certo. E como diz Bert Hellinger, está tudo certo do jeito que está. Às vezes a gente fica inseguro com tudo isso, né? E fica achando estranho. Que frase é essa? Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que está tudo certo mesmo. Então o que é que nos cabe diante dessa experiência que nos amplia tanto, né? Que nos expande, porque a experiência marca. E esse Covid é um marco na história da humanidade e na história de cada um de nós que estamos vivendo. Então é preciso refletir mais com o coração. Então, refletir mais com o coração, ela nos faz elevar o nível da consciência, né? Porque a consciência, ela nos faz compreender e temos responsabilidade com aquilo que a gente quer que aconteça. Então, porque se a gente não faz isso, a gente termina, quando a gente não enxerga, a gente termina condenando, criando dificuldades, e isso também nos torna irracionais. E quando a gente está numa racionalidade de exclusão também, nós somos propagadores da morte. Então, vamos ter mais atenção com a nossa saúde mental, com o nosso crescimento, sim, porque a ansiedade é um controle que a gente não vai ter. Então, medidas preventivas, sim, da nossa saúde mental, poder respeitar tudo aí que a gente não pode mudar e administrar só hoje, né? Só hoje. Então, para quê? Para que a gente tenha uma vida mais sábia, para que a gente possa transcender de uma forma mais digna de sermos, termos Deus conosco. Então, aprender a conviver em família, reconhecer que todos nós somos imperfeitos, que todos nós temos as mesmas dificuldades e que a gente pode olhar e, principalmente, comunicar em palavras aquilo que a gente quer que o outro nos entenda. E, por último, reaprender um jeito novo e mais coerente para o movimento mais alegria, mais vida, porque a gente precisa estar com o nosso sistema imunológico lá em cima, tá? Eu até pensei em fazer um grupo com o WhatsApp para que a gente possa trocar ideias, né? Porque o bonito ontem, quando eu vi as lives dos nossos baianos cantantes, Ivete Sangalo, Bel Marques, Harmonia, o Alexandre, a Harmonia do Samba, eles também estavam fazendo um movimento bem bacana, cantando em casa, fazendo suas lives em casa, com a possibilidade de doação. E eu acho que cada um faz o seu movimento, né? Porque eu também estou atendendo gratuito para algumas pessoas que necessitam e para outras pessoas que estão com seus ganhos diminuídos, fazendo também uma redução do valor das sessões. Então, um grande beijo para vocês e fiquem atentos à descoberta que cada um pode fazer de si em relação a esse momento tão delicado, né? Porque nos coloca em relação à vida, nossa vida fica ameaçada, mas que a gente possa estar vendo essas descobertas para o nosso crescimento pessoal e de todos aqueles que estão junto conosco. Um grande beijo.